Bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Estão percebendo aqui que eu estou de cabelinho cortado. Esse cara sou eu mesmo, tá? Que uma hora tem que cortar essa juba aqui. E de leão eu não tenho nada. Então, bom dia, Lisa, Silvia Renata, Viviane, Luiz, Doran Matos, Júlio Correia, Rosângela, Olga Lena, Márcia Carromber, Isis, Thaís, Helenice, Paulo Veller, Pablo Augusto, Simone, Marcos e Soraya, Luiz, Mirella, Jean, Snook Cuti, Snook Plum, Blum, esses nomes aí que tem que alterar aqui. Bom dia para todos vocês. E tá interessante aqui porque a conversa nesses 20 minutos que antecederam a abertura do nosso programa estava muito interessante sobre o tema de ontem, né? Que foi falamos sobre o imanifestado, né? E hoje nós vamos dar praticamente uma sequência, porque ontem nós falamos sobre a complexidade da existência e estava aqui o Jorge Ouro e ele falou sobre o manifestado. Então nós falamos de uma forma, como é que eu posso dizer, iniciática seria o termo apropriado, não sei se seria isso, tá? E hoje nós já vamos abordar de uma outra forma e mostrando umas evidências mais científicas, digamos assim, né? Não que ontem não tivesse nenhuma evidência científica, mas ontem nós fomos conjecturar não, nós fomos buscar algumas respostas que não querem calar. Não adianta a gente ficar estudando alguma coisa que a gente não saiba a origem daquilo lá, né? Então ontem começamos assim, foi muito bom para todos, né? A sala encheu e hoje nós pretendemos dar uma sequência que eu acho que vai ser muito interessante. E o tema de hoje, da nossa conversa de hoje, é inteligência superior. Inteligência superior, vamos ver o que é isso, vamos conversar sobre isso. Antes de mais nada, também eu queria comunicar para aqueles que são novos aqui na nossa sala, no nosso programa Vida Inteligente Interativo, que as pessoas também podem assistir pelo seu tablet, pelo seu smartphone, pelo seu iPad, iPhone e de tudo quanto é dor que você pode imaginar, você pode acessar. A única diferença é que você clica www.pax.tv.br/M de modular. E aí pronto, você entra e você opta por o lugar que você quer assistir. Se você está no iPad, você coloca lá o iPad e pronto, e você sai e assiste onde você quiser. Não precisa estar preso no computador, você pode estar dentro do ônibus ou no seu trabalho, em qualquer lugar, vendo o programa Vida Inteligente Interativo. Bom dia, Fernanda, bem-vinda. Bem, então ontem nós falamos sobre onde surgiu isso tudo aqui, né? Falamos, só para recordar, falamos de Big Bang, mas Big Bang, se houve o Big Bang, existia alguma coisa antes do Big Bang, porque senão não existiria Big Bang. Como é que vai explodir uma coisa que não existe? Então, antes de existir o Big Bang, se assim o foi, alguma coisa existia. E se essa coisa existia, como isso aí tudo se criou, né? Então aí já começa a complicar a nossa mente concreta, a nossa mente racional, né? Mas como bem dissemos ontem aqui, quando a gente fala sobre isso, sobre o não manifestado, sobre o imanifestado, que cada um dá o nome que bem entende, né? De acordo com a sua crença, de acordo com aquilo que nos foi imposto ao longo desses milhares, milhões, sei lá, de anos. Então cada um dá o nome que quiser, né? Que criou isso aqui. Bom dia, Evandro Luiz, bem-vindo. Então, hoje nós vamos... voltando, desculpe. Como a gente falou do imanifestado, nós nos conectamos com esse manifestado. Então alguma coisa já está sendo modificada, algum outro tipo de grau de consciência nós já adquirimos e vamos adquirir mais ainda. Pois bem, e eu trouxe hoje para me auxiliar, claro, um texto, né, que depois eu vou disponibilizar para vocês, e que diz o seguinte, assim, que nós vamos falar hoje sobre uma inteligência superior, sobre esse manifestado, e hoje vamos procurar dar mais subsídios, mais elementos para que a gente possa descobrir ou então encontrar um caminho, encontrar algum indício de alguma resposta que a gente busca. Quando tratamos de um tema desses, um assunto principal vem à nossa mente. Se o universo teve um projetista, o
projeto criado por uma inteligência superior, que é o título do nosso programa de hoje, ou se ele foi mero fruto do acaso. Para a gente ser darwinista, a gente precisa ter muita fé, vamos dizer assim, porque a teoria de Darwin eu respeito, mas eu acho que a coisa é muito além disso. Então nós precisamos, para sermos darwinistas, né, nós precisamos acreditar que sem qualquer intervenção inteligente, vamos pensar nisso, vamos lá, vamos começar por aí. Alguma coisa surgiu do nada. Esse é o primeiro passo. A ordem surgiu do caos, que é o projeto do universo. A vida surgiu de matéria inorgânica, o que significa que a inteligência surgiu da não inteligência e a personalidade surgiu da não personalidade. É meio complexo, né? Novas formas de vida surgiram com base em formas de vida já existentes, a despeito das evidências contrárias, como limitações genéticas, mudanças cíclicas, complexidade irredutível, isolamento molecular, não viabilidade das formas tradicionais e o registro fóssil. As possibilidades físicas e matemáticas de todo esse processo, se todo esse processo fosse perfeitamente guiado e perfeitamente ajustado através de um processo não inteligente ou cego, ligado ao acaso, é de virtualmente zero. Essa possibilidade física e matemática, olha que interessante isso. A possibilidade física e matemática de que todo esse processo fosse perfeitamente guiado e perfeitamente ajustado através de um processo não inteligente é virtualmente zero, e nós vamos demonstrar aqui no decorrer desse nosso bate-papo hoje. Se a evolução realmente ocorreu neste planeta, no planeta Terra, então foi literalmente um milagre. O universo foi projetado com precisão para criar o próprio ambiente que suporta as condições de vida em nosso planeta. Olha que interessante. O universo foi projetado com precisão para criar o próprio ambiente que suporta as condições de vida no nosso planeta. Um pequeno desvio em qualquer um dos inúmeros fatores ambientais e físicos, que nós vamos chamar aqui de constantes, impediria até mesmo que nós existíssemos. Bom dia, Nilta, bem-vinda. Falta algo para minha compreensão. 7 velhos planetas na formação do homem centenário. Sua influência nos 7 corpos, o livro da Blavatsky queima os miolos. Eu nem vou comentar isso porque eu não tenho capacidade para lhe responder isso. Formule, por favor, Nilta, essa pergunta para o dia que o nosso irmão Jorge Antônio Ouro estiver aqui. Bom dia, Lígia, bem-vinda. Bom dia, Regina e Eurico. Bem-vinda. Chegou todo mundo a tempo, não se preocupem. Então, vamos aqui analisar algumas provas de que o universo e tudo que nele existe não foi obra mera do acaso, mas que teve um projetista atrás de tudo. Agora, o que é esse projetista? Aí é que está. Vamos parar um minutinho aqui. Bom dia, André. Para que a gente não comece a elucubrar, né? Vamos botar os pés no chão, colocar os pés no chão e esquecer aquilo que a gente acredita. Eu acho que todo mundo, eu tenho quase que certeza, que todo mundo acredita que alguma coisa, algo criou isso tudo, né? Não é possível, na nossa mente concreta, na lógica, que nasceu do acaso. Não existe o acaso, não pode, e mesmo com a minha mentezinha limitada hoje, eu jamais aceitarei que isso aqui surgiu do acaso. Agora, o que é esse projetista? O que seria isso? Como nós estamos na forma humana, né, estamos humanos, a gente, claro, eu só posso explicar alguma coisa com uma coisa que eu conheço, que está no meu cérebro, que é do meu aprendizado. Então, eu vou achar que o projetista que nem um arquiteto, um engenheiro, é um cara, olha, masculino, né, geralmente masculino, ou então, sei lá como, mas é um projetista ou uma projetista que tem forma humana e que tem um baita bom gosto, muito inteligente, uma inteligência superior, e que na falta do que fazer, ou na sua solidão, resolveu começar a criar planetas, começar a criar estrelas, começar a criar matéria escura, começar buracos negros, e aí
Mesmo assim estava um troço tedioso ali, falou, opa, vou criar algumas flores, algumas plantas, alguns minerais, pedras, animais, e continuou sendo divertido até que um dia ele resolveu ir além, esse projetista, e criou o ser humano, né? Que é essa complexidade que a gente conhece assim, né? De ser humano, mas a gente se conhecer não se conhece de jeito nenhum. Então, esse projetista, cada um imagina-o da sua forma, no seu jeito de pensar, do que lhe puseram na cabeça ao longo desses anos, os seus mestres, seus pais, seus tios, seus padres, seus pastores, seus espíritos, seja lá quem for. Então cada um bota esse projetista do jeito que ele queira. O que nós estamos querendo mostrar hoje aqui é que isso aqui tudo não veio por acaso. E nós vamos mostrar cientificamente aqui. Olga Lena, antes eu acreditava que era acaso mesmo. Perfeito, claro. Nós temos a nossa mente é livre exatamente para isso. Nós precisamos ter subsídios para podermos mudar o nosso ponto de vista. Lígia, calma Lisa, foi um momento de fraqueza. Não sei o que se refere, mas tudo bem. Vamos seguir. Vamos voltar aqui então. Primeiro, iremos analisar algumas provas de que o universo e tudo aquilo que nele existe não foi mera obra de acaso, mas teve um projetista por trás de tudo. Repetindo então, né? O argumento está fundamentado da seguinte forma, vamos lá. Todo projeto tem um projetista. Isso é óbvio, ululante, como diz. O universo, nosso universo, possui um conceito bastante complexo, atestando a existência de um projetista. Já vamos mostrar isso também. Portanto, o universo teve um projetista. Para isso, contudo, é preciso analisar as premissas, se as premissas são verdadeiras. É isso que nós vamos ver agora. O universo realmente atesta para a existência de um projetista? É aí que entram os princípios antrópicos. Os princípios antrópicos. São muitas as provas de que nosso planeta, de que existe um projetista, um planejador do universo. Vamos analisar algumas delas. Se alguém, enquanto isso, eu não tenho o termo mais exato aqui para passar para vocês do antrópico, então alguém poderia entrar no Google e ver a palavra mais simples aí para postar dentro do chat aqui. Olha, tá vendo? Já perguntou a Lisa, tá? Podemos ver isso já, vamos lá. Vamos resolver isso nesse termo mais adequado, vamos dizer, para que é um termo usado na ecologia, né? É a ação do homem sobre o habitat e as modificações dela constantes. Então, o princípio antrópico é o termo usado em ecologia no que se refere a tudo aquilo que resulta da atuação humana. Vou repetir. Antrópico é um termo usado em ecologia que se refere a tudo aquilo que resulta da atuação humana. Ok? Então vamos lá. Os princípios antrópicos, então, ecológicos. Vamos lá. Constante antrópica 1. Nível de oxigênio. Aqui na Terra, o oxigênio corresponde a 21% da atmosfera. Esse número preciso é uma constante antrópica, porque torna possível a vida no planeta. Se o oxigênio estivesse numa concentração de 25%, poderia haver incêndios espontâneos. Se fosse de 15%, os seres humanos ficariam sufocados. Então, o oxigênio a 21% é o oxigênio ideal para dar a condição de vida. Coincidência? Bumblebee, por favor, mude seu nome. É claro que tudo não vem do acaso, mas como definir o indefinível, o não conhecido e o imanifestado? Exatamente, foi o que acabei de dizer. Cada um define da sua forma, da sua maneira, né? Cada um dá o nome que quiser a isso. Uns chamam de Deus, outros chamam de Criador, outros chamam de Criador, né? Criador é aquele que crê e faz manifestar. O Criador é aquele que cria, né? Cria cabra, cria carneiro, cria tudo. Não tem nada a ver criação com criação. Então vamos lá, vamos seguir, que a turma fica me chamando no Face também, então é aquela confusão.
Marli, começou, tá travando tudo, já saiu, travando, aí me paciência. É a sua conexão, Marli. Vai com calma, tranquilo, dá um reload e nós vamos chegar lá. Se não chegar lá, logo em seguida tá no YouTube, tá na Rádio Vida Inteligente também, tenha paciência. E conforme vai enchendo a sala também, nós vamos apertando, né? A sala é que nem essa linha, vai apertando e a conexão fica um pouquinho mais lenta só, mas fica tranquila que tá tudo correndo nos conformes. Tá tudo bem aqui. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Tá em ordem. Eu pensei até que tinha saído do ar, mas não saí não. Então vamos seguir. Constante antrópica 2. Transparência atmosférica. Olha que interessante. Reflete os padrões perfeitos pelos quais o universo foi planejado, mostrando qualidades que são absolutamente essenciais para a vida aqui na Terra. O grau de transparência da nossa atmosfera é uma constante antrópica. Se a atmosfera fosse menos transparente, não haveria radiação solar suficiente sobre a superfície da Terra. Se fosse mais transparente, seríamos bombardeados com muito mais radiação solar aqui embaixo, além da transparência atmosférica, a composição da atmosfera com níveis precisos de nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, ozônio, e é por si só uma constante antrópica. Então, vejam só as inteligências. A inteligência, o nível de oxigênio, a transparência atmosférica. Constante antrópica número 3. Deixa eu voltar aqui para acompanhar o chat. Bom dia, Newton. Interação gravitacional entre a Terra e a Lua. Uma constante antrópica está relacionada à interação gravitacional que a Lua tem com a Terra. Se essa alteração fosse maior do que atualmente, os efeitos sobre as marés dos oceanos, sobre a atmosfera e sobre o tempo de rotação seriam bastante severos. Se fosse menor, as mudanças orbitais provocariam instabilidades no clima. Em qualquer das situações, a vida na Terra seria impossível se não existisse essa interação gravitacional entre a Terra e a Lua. Constante antrópica 4. Nível de dióxido de carbono. Aqui na Terra, a atmosfera terrestre mantém o nível correto de dióxido de carbono. Essa é uma outra constante antrópica. Se o nível de CO2 fosse mais alto do que é agora, teríamos o desenvolvimento de um efeito enorme estufa. Todos seríamos torrados, queimados. Se o nível fosse menor, as plantas não seriam capazes de manter uma fotossíntese eficiente. Todos nós ficaríamos sufocados. Mais uma prova de que uma inteligência superior agiu para a criação disso tudo. Constante antrópica número 5, gravidade. Sua força pode ser impressionante, mas não poderia ser em nada diferente para que a vida existisse no nosso planeta. Essa gravidade não podia ser em nada diferente para que existisse a vida no nosso planeta. Se a força gravitacional fosse alterada em 0, mais 40 zeros, 1%, nosso Sol não existiria. E, portanto, nós também não. Isso é que é precisão. Incrível, né? Se a força, olha só, se a força gravitacional fosse alterada em 0, mais 40 zeros, 1%, nosso Sol não existiria e, portanto, nós também não. Isso é que é precisão e denota uma inteligência superior agindo. Agiu e agindo, né? Porque a coisa continua evoluindo. O alcance da precisão do universo faz o princípio antrópico ser talvez o mais poderoso argumento para a existência de uma inteligência superior. Não se trata de simplesmente haver algumas constantes definidas de maneira bem aberta que talvez tenham aparecido por acaso. Não, existem mais de 100 constantes definidas com bastante que apontam definitivamente um projetista inteligente. Já identificamos 5 delas e nós vamos ver outras agora. Deixa eu ver aqui então. Pablo Augusto, se a reencarnação não é de 1 para 1, existem inteligências múltiplas remanescentes? Não sei. Não sei e vou responder hoje. Se você me perguntasse uns 15 anos atrás, eu teria uma resposta. Hoje, como minha cabeça mudou, eu já não tenho essa resposta. E como
eu já disse e repito, plagiando a música do meu amigo Raimundo Fagner, hoje eu só acredito no pulsar das minhas veias. Então, Pablo, formule essa pergunta para o Jorge. Luiz, bom dia, Eustáquio. Como o senhor Jorge esclareceu ontem, quando se fala do imanifestado, ele olha de volta e começa a compreensão pequena. Exatamente, foi o que a gente disse no começo. Falamos do imanifestado, estamos falando sobre essa inteligência superior, nós estamos em contato com ela, consequentemente vai haver essa interação cedo ou tarde em nós. A Simone diz que é tudo um perfeito, uma graça divina. Ok, isso aí. Então vamos mais algumas constantes que comprovam de que nós temos... deixa eu marcar aqui um negócio para eu não esquecer. Tá. Vejamos então, se a força centrífuga, olha só, do movimento planetário não equilibrasse perfeitamente as forças gravitacionais, nada poderia ser mantido numa órbita ao redor do Sol. Força centrífuga, hein? Vejam só. 2. Se o universo tivesse se expandido na taxa de um milionésimo mais lento do que aconteceu, a expansão teria parado e o universo desabaria sobre si mesmo antes que qualquer estrela pudesse ser formada. Se tivesse se expandido mais rapidamente, então as galáxias não teriam sido forçadas. Olha, isso aqui tudo é estudo científico. Então, é uma precisão fantástica que denota uma inteligência superior. O que é essa inteligência superior? Sei lá. Foge ao meu nível do meu grau de inteligência atual. Okay. Qualquer uma das leis da física pode ser descrita como uma função da velocidade da luz, agora definida em 299.792.458 metros por segundo. Até mesmo uma pequena variação na velocidade da luz alteraria as outras constantes e impediria a possibilidade de vida no planeta Terra. Nós estamos falando de perfeição, hein? De perfeição matemática, que é tudo devidamente comprovado. Isis, tá bom, fraterno abraço, você assiste depois. Bom dia, Délia, tudo bem? Bem-vinda. A constante é uma prova de uma inteligência superior? Não sei responder, Pablo, mas pode ser um dos elementos que dá uma prova de uma inteligência superior. A Délia diz, inteligência superior é igual a Deus. Eu já falei, lei cósmica, perfeição. Délia, você chegou agora, mas nós estávamos falando exatamente sobre isso, que cada um define essa inteligência superior da sua forma, né? Você definiu, deu um nome de Deus, né? E nós estamos buscando mas o nome não importa, né? Importa que a gente chegue a alguma conclusão de que tudo isso aqui foi criado não por acaso. Se os níveis de vapor d'água na atmosfera fossem maiores do que são agora, um efeito estufa descontrolado faria as temperaturas subirem a níveis muito altos para a vida humana. Se fossem menores, um efeito estufa insuficiente faria a Terra ficar fria demais para a existência da vida humana. Olha a perfeição. Mais uma prova. Se Júpiter não estivesse na sua rota atual, a Terra seria bombardeada com material espacial. O campo gravitacional de Júpiter age como um aspirador de pó cósmico, atraindo asteroides e cometas que de outra forma atingiriam a Terra. Vocês viram alguns anos passados aquele enorme cometa Schumacher colidir, abriu um rombo na atmosfera de Júpiter, que é infinitamente maior do que a Terra. Já pensou aquele asteroide, aquele cometa, sei lá o que era, colidindo com a Terra? Nós não estávamos aqui no projeto Vida Inteligente hoje. Então, até isso, a Terra está protegida, a nossa vida aqui, com os planetas devidamente colocados em posições estratégicas. Se a espessura se a espessura da crosta terrestre fosse maior, seria necessário transferir muito mais oxigênio para a crosta para permitir a existência de vida. Se fosse mais fina, as atividades vulcânicas e tectônicas tornariam a vida impossível. Então, quer dizer, até isso, a espessura da crosta terrestre
é perfeita. Como se a questão da rotação. Se a rotação da Terra durasse mais que 24 horas, as diferenças de temperatura seriam grandes demais entre o dia e a noite. Se o período de rotação fosse menor, a velocidade dos ventos atmosféricos seria grande demais. Então, tudo corre de acordo com uma inteligência superior. Lígia, grego, tudo perfeito. O problema é que ele deu ao homem capacidade para interferir para o bem ou para o mal em sua obra. Livre-arbítrio, o que você acha? Ô Lígia, essa questão de livre-arbítrio primeiro, para mim, hoje eu tenho a concepção de que tem uma conotação religiosa, né? E segundo, eu não posso interferir muito assim, pelo meu tamanho, dentro dessa obra fabulosa. Eu particularmente não posso interferir muito a ponto de interferir para o bem ou o mal da sua obra, né? Você vê primeiro que a gente não tem muito tempo de vida. Isso aqui é tão fantástico, tão grande, tão enorme, tão imensurável, que eu acho que nós jamais poderíamos mudar absolutamente nada da criação da inteligência superior. Essas questões aí de que se você fizer isso, você vai ajudar a destruir o planeta, essas coisas, então, isso é conversa fiada. Isso é conversa para fazer com que você continue sendo subjugado, sendo dominado e sendo dirigido por quem quer que você não encontre a verdade e quem quer e não quer que você se liberte dessas fantasias. Projeto Terra em especial, isso eu acredito que sim. Eu também não conheço outros projetos, né? Eu moro aqui, nasci aqui, eu acho que sim. A vida é maravilhosa, o planeta é lindo, as coisas, a fauna, a flora, mineral, vegetal, animal, isso é fantástico, fantástico. Somos todos um independente do nome. O filme Mercúrio em Fúria explica bastante sobre o equilíbrio. Não conheço, Simone, eu vou procurar assistir. A Délia da Mata, causa e efeito, também. Tem a causa e efeito que é natural, físico, e tem a causa e efeito que é o aspecto religioso. Isso aí. A Délia diz que somos infinitamente pequenos diante da lei, porém importantes. A Francisca diz que não crê em livre-arbítrio. Isso aí. Você pode fazer o que você bem entender até onde se inicia a liberdade do outro, né? Então é isso. Então não tem livre-arbítrio. Não é bem assim. A inclinação de 230 do eixo da Terra, de 23 graus, né? 230. Isso aqui tá. A inclinação de 23 graus do eixo da Terra é exata. Se essa inclinação se alterasse levemente, a variação da temperatura da superfície da Terra seria muito extrema. Se a taxa de descarga atmosférica, que são os raios, fosse maior, haveria muita destruição pelo fogo. Se fosse menor, haveria pouco nitrogênio se fixando no solo. Estão falando de coisas científicas, só coisas científicas. Se houvesse mais atividade sísmica, que são os terremotos, né? Muito mais vidas seriam perdidas. Se houvesse menos atividade sísmica, os nutrientes do piso do oceano e do leito dos rios não seriam reciclados de volta para os continentes por meio da subelevação tectônica. Sim, isso, até os terremotos são necessários para sustentar a vida como a conhecemos. Aquela coisa toda, né, jogando o magma para fora e tá, não só apenas destruindo, mas renovando tudo. Lígia, refiro-me a questões maiores, comunidade científica, por exemplo, energia nuclear, bomba atômica. Aí sim. Nesse aspecto já macro eu concordo com você. Mas ainda bem que o homem tem um pouquinho de... não a maioria, né? Tem um pouquinho de juízo, e agora temos esse movimento ambientalista, né? A própria ONU, então já existem essas restrições contra a energia atômica, de forma que podemos degradar, né? Nesse aspecto, sim, Lígia. Jorge está na sala. O Jorge está aí? Não sei se ele está. Se ele está, é bem-vindo. Minoro acabou de chegar. Eustáquio, com o terremoto que gerou o tsunami de final do ano no Japão, eles não falaram que a inclinação da Terra foi alterada? Não foi, não. O dia que a inclinação da Terra for alterada, nós não vamos estar mais aqui conversando. Isso aqui é muito... não é um terremoto que vai alterar a inclinação da Terra.
Só um grande choque de um asteroide, de um cometa, alguma coisa pode fazer isso aqui. Bom, vamos lá. Se houvesse, já falamos, um astrofísico, inclusive, calculou a probabilidade de que essas e outras constantes, que são 122 ao todo, não poderíamos nem citá-las aqui no nosso programa, pudessem existir hoje em qualquer outro planeta do universo por acaso. Isso, então, essas 122 constantes, não poderiam existir por acaso em qualquer outro planeta do universo, sem um projeto inteligente. Sem um projeto inteligente, né? Deixa eu anotar aqui. Isso. Partindo da ideia de que existem 10 elevado a 22 planetas no universo, um número bastante grande, ou seja, 1 seguido de 22 zeros, sua resposta é chocante. Uma chance em 10 elevado a 138, isto é, uma chance de 1 seguido de 138 zeros. Existem apenas 10 elevados a 70 átomos em todo o universo. Com efeito, existe uma chance zero de qualquer planeta do universo possa ter condições favoráveis da vida que temos. Presta atenção. Existe zero de possibilidade, 1 zero seguido de 138 zeros. Existem apenas 10 elevado a 70 átomos em todo o universo. Com efeito, existe uma chance zero. A chance é zero de que qualquer planeta do universo possa ter condições favoráveis de vida que nós temos e a não ser que exista um projetista inteligente por trás disso. Vocês concordam? Ou tem alguma besteira que está sendo falada aqui? Eu vou colocar, eu sempre coloco. Paulo Weller dizem que a finalidade do manifestar ter criado o ser humano é ganhar experiência com o próprio ser criado e as vidas em outros planetas, outras galáxias. Acabamos de falar aqui. Bom, cada um, nós estamos aqui, nós temos cuidado aqui, né? Eu acredito que deve ter mais vida por aí, mas cada um no seu processo, e vamos, como diz o mestre açougueiro, vamos por partes. Mas que esse universo pulula de vida, não tem a mínima dúvida disso. A inteligência é ele quem? Né? Esse eu podia dizer, esse cara sou eu. Né? Para criar isso tudo, para ter um incriado, um imanifestado, sei lá que nome é o mais adequado. O que eu acho é que a ciência não sabe niente, diz a Adélia. Mas a ciência, pelo menos, o que ela vai caminhando, ela registra, ela prova, né? Isso é importante, né? E aqui nós entramos numa questão final, de qual é a verdadeira, deixa eu ver, Lisa, eu acho que fazemos parte desse projeto, mas tem muito mais por aí. Claro que nós fazemos parte, senão nós estaríamos aqui, né? Mas a gente não tem a mínima consciência nem do que a gente é, apesar de estudarmos, de buscarmos, conversarmos aqui, acharmos que entendemos tudo, né? A gente não sabe o que nós somos, a gente não sabe por que nós estamos aqui, né? Já demos a resposta, mas ainda não foi assimilado. Então, é óbvio que nós fazemos parte, nós somos dessa grande engrenagem, e a engrenagem precisa de cada um de nós, independente do grau de consciência que a gente tenha. Embora certamente a idade do universo seja uma questão interessante, a questão mais importante não é quando o universo foi criado, mas que ele foi criado. Como vimos, o universo explodiu e passou a existir do nada, tendo sido adaptado com precisão para suportar a vida na Terra. Uma vez que esse universo, incluindo o contínuo tempo e espaço, teve início, isso exige a existência de um iniciador, independentemente de quanto tempo atrás esse início tenha acontecido. Do mesmo modo, uma vez que esse universo é planejado, ele exigiu a presença de um projetista, independentemente de quanto tempo atrás tenha sido projetado. Isso é para pensar. Meio lógico para a mente concreta, né? Ontem nós falamos de uma outra forma, sobre um outro aspecto, mas é bom nós analisarmos a questão por diversos ângulos, para você ter uma consciência do todo. Por último, então, vamos dar uma olhada nas evidências com outra questão em mente. Como seria uma evidência favorável à criação, um projeto inteligente, se considerada verdadeira? Que tal essas afirmativas? Um universo que tem explodido e passado a existir do nada. Um universo com cerca de 100 constantes finalmente ajustadas e capacitadoras da vida nesse pequeno e remoto planeta chamado Terra. Vida que, por meio de observação, surgiu apenas com base em vida existente,
Nunca se observou que ela tenha surgido de maneira espontânea. Consiste em milhares e até mesmo milhões de volumes de complexidades específicas empiricamente detectáveis e é, portanto, mais do que simplesmente os elementos químicos inanimados que ela contém. Muda de maneira cíclica e somente dentro de um limite definido. Não pode ser construída ou modificada gradualmente. E é irredutivelmente complexa. Possui isolamento molecular entre tipos básicos, nós estamos falando da vida, né? Não existe progressão ancestral do nível molecular. Deixa um registro fóssil de criaturas plenamente formadas que aparecem repentinamente, não mudam e que então desaparecem repentinamente. Uma olhada então para finalizarmos, uma olhada honesta para os fatos sugere que a existência de um projetista inteligente é, com ou sem evolução, verdadeira. Jean, muito complicado pensar que todo esse caos organizado do universo esteja acontecendo por acaso. Devemos ter uma centelha divina ativa, seja material, orgânica ou não. E isso também não significa que seja Deus. Você vê como a gente está preso, Jean? Você usa uma terminologia religiosa, né? Por quê? Porque isso aí está enraizado na gente, mas tem fundamento. Ângel, chegando agora, bom dia. Marli, sem som de novo? Como sem som? Não, tem som sim, Marli. Tá, depois você assiste então. Paulo Veller, os seres da alta hierarquia sabem o que é e quem é verdadeiramente o imanifestado? Eu acredito que devam saber. O dia que eu chegar lá, mas, né, não sei se eles sabem, mas eles têm consciência. Se nós já falamos aqui, vamos lá responder, se nós já falamos aqui que eu sou o todo, eu vim do todo, e vou voltar para o todo, então eu tenho que ter essa consciência. E eu estando na alta hierarquia, claro que eu vou ter consciência do que é o imanifestado, porque eu vou ser o imanifestado também. É difícil captar, mas com o tempo a gente capta. Lígia, temos impaciência de esperar o sinal abrir. Não consigo mensurar racionalmente milhões de anos, milhões de galáxias. Gostaria apenas de ter mais tempo de vida. Sinto que tenho muito que aprender. Até isso é um mistério, né? Marcos e Soraya, é o macro no micro, né? Kudeblu, sei lá, tá, isso é. Então, a questão de tempo de vida, a questão do que nós estamos fazendo, a questão dessas coisas que nós estamos vendo o universo maravilhoso, científico, matemático, então isso denota uma inteligência superior. O que é simples, o Kubeldu, que não sei que nome é esse, mas já ensinamos a mudar o nome, diz que a inteligência manifestada é a mesma inteligência imanifestada. Não sei que tenha coerência isso, com certeza. Então, vamos ver, se talvez o programa de hoje, mais o programa de ontem, possa nos dar novos elementos para que a gente vá buscar na nossa mente concreta, no nosso mental concreto, buscar entender um pouquinho desse grande mecanismo da criação, que se nós estamos fazendo programas falando sobre isso, é porque nós temos essa condição de buscar esse entendimento, essa resposta aqui. Entendeu? Eu não vou atender telefone, está até tocando telefone, vai tocar. Então, eu vou compartilhar esse texto com vocês na quinta-feira. Porque a vida de hoje é cheia de mistérios? É cheia de mistérios porque a gente não abre mão de determinadas coisas. É a mesma coisa que eu vou fazer uma analogia. Aí você vai e você quer emagrecer, né? Você vai no nutricionista, o nutricionista te dá uma dieta. Aí você olha para aquela dieta, quer dizer, o nutricionista sabe, estudou, é formado, tem outras experiências sobre isso. Aí você pega aquilo lá, o nutricionista te dá mastigadinho, mas você não cumpre. Então é isso. A vida é cheia de mistérios porque a gente não busca as respostas, porque a gente não se permite, a gente não faz as alterações, a gente não medita, a gente não se introspecta. Mas então ela vai continuar sendo cheia de mistérios. Se eu me recuso a descobrir os mistérios, ela vai continuar sendo cheia de mistérios, né? Foi retirado o conhecimento dos humanos? Eu acho que não. Eu acho que nós sendo parte do imanifestado, nós temos todo esse conhecimento.
Só que temos que lapidar esse diamante, ou como dizem, materializar o espírito e espiritualizar a matéria. Aí nós vamos ter condição e conhecimento do todo, né? Da fonte que nós viemos e que nós somos parte do imanifestado. Mente abstrata. A Adélia diz que gosta mais de raciocinar na mente abstrata, no concreto fica sem sentido. Pois é um belo do exercício, é assim que a gente vai descobrindo. Estou enrolado, diz o Júlio. É isso, Júlio, mas estamos todos enrolados, né? Mas é bom que a gente vai conversando e a gente vai dirimindo as dúvidas, né? Então tá bom. Bom, eu vou me despedir de vocês aqui, um a um. Foi muito legal de novo hoje, espero que qualquer esclarecimento aí a gente possa compartilhar comigo. O Jorge responde também, eu não sei nada, né? Eu só compartilho com vocês aquilo que eu sei. Então, bom dia, Lisa, Délia da Mata, Fernanda, Lígia, Júlio Correia, Cacilda, Olga, Lena, Márcia, Francisca, Helenice, Edu, Mendes, Paulo Veller, Newton, Pablo Augusto, André, Simone, Marcos e Soraya, Luiz, Mirella, Jean, Lu, Evandro Luiz, Minoro de BH, Cudelbuco, de Curso Valquíria e mais os nomes estranhos aqui. Hoje não apareceu a Cleonice, a Viviane parece que saiu também. Aí existem mais alguns que foram embora. Então, um fraterno abraço, um feliz sempre e vamos ver o que se apresenta para o programa de amanhã. Até mais.